O Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth II, saiu nesta terça-feira do hospital depois de permanecer um mês internado, a princípio por uma infecção e depois por uma cirurgia cardíaca. Os súditos da realeza britânica receberam uma boa notícia nesta terça-feira. O príncipe Philip deixou o hospital King Edward VII, onde estava internado em Londres desde 16 de fevereiro passado. Ele foi hospitalizado a princípio por uma infecção e mais tarde teve de ser transferido por alguns dias para o Hospital Público St. Bartholomew, onde passou por uma cirurgia cardíaca. O marido da Rainha Elizabeth II completa 100 anos em 10 de junho. Em 2009, o Duque de Edimburgo bateu o recorde de longevidade de todos os cônjuges dos monarcas britânicos. Depois de participar em mais de 22 mil compromissos públicos oficiais a partir da chegada ao trono da esposa em 1952, o Duque se afastou da vida pública em agosto de 2017. Desde então foi internado diversas vezes. Com a pandemia de coronavírus, o príncipe Philip passou boa parte do último ano confinado no Palácio de Windsor com a rainha, com exceção de um período de verão no castelo escocês de Balmoral. A Fiocruz vai entregar ao Programa Nacional de Imunização as primeiras vacinas produzidas pela instituição. Vamos saber os detalhes com o pesquisador da Fiocruz, Odorico Monteiro. Boa tarde. Oi, Daniele. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Otimista. Boa tarde, Odorico. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Conta aí pra gente como é que está essa fabricação. A gente já fica bem animado, né? Sabendo que essa fabricação está sendo feita aqui, né, no Brasil, e isso aí pode nos deixar mais perto de ter mais vacinas. Isso, Daniela. Então, primeira coisa importante, a gente também está, de certa forma, celebrando o fato da vacina AstraZeneca Fiocruz também já ter recebido, foi a primeira vacina a ter recebido, digamos, o atesto permanente da Anvisa, né? Ou seja, é a vacina que já está, digamos, com a certificação permanente, com a produção. As outras vacinas, todas elas estão com a situação de registro emergencial e a nossa já recebeu esse registro permanente, que é uma coisa muito boa. A produção dessa vacina, que é uma parceria que envolve a Universidade de Oxford, na Inglaterra, que envolve a empresa AstraZeneca e a Fiocruz, ela envolve momentos distintos em relação a produção dela. Primeiro, a gente adquiriu algumas doses, 2 milhões de doses. Depois, o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. O IFA vem de uma fábrica da AstraZeneca da China. E todo o processo, Daniel, da chegada desse ingrediente, a formulação, porque ele chega concentrado, muito concentrado, ele tem que ser diluído, ele tem que ser formulado, depois ele tem que ser processado dentro de todo o processo de industrialização, de acordo com todas as normas aprovadas pela Anvisa. No primeiro momento, nós tivemos problemas relacionados a uma das máquinas que foram adquiridas, ajuste, e aí não tem essa história de você começa a dar problema e começa de novo, não. Aí todo o processo é deixado de lado, você inicia novamente, mas graças a Deus aí deu tudo certo, a nossa estrutura já foi certificada novamente e já estamos entregando agora ao Ministério da Saúde, ao PNI, as primeiras doses que já são aí, já de produção feita aqui no Brasil. Então, temos um cronograma que é até o final do ano entregar algo em torno de 200 milhões de doses. Eu acho que isso hoje a previsão do Ministério, a maior previsão de aquisição de vacina são as vacinas que vão ser produzidas pela Fiocruz, nessa parceria. E aí, o desafio agora é também antecipar a produção do próprio ingrediente farmacêutico ativo aqui no Brasil. Então, esse processo da produção da vacina no Brasil, a partir do IFA, já está consolidado, de certa forma, e agora vamos brigar para que a gente possa antecipar. E aí tem um cronograma que a gente vai estar entregando até o final do ano, essas 200 milhões de doses, possivelmente 100 milhões no primeiro semestre e 100 milhões no segundo semestre. A Fiocruz está lidando com a questão que está acontecendo lá no Reino Unido, Odorico, do cancelamento momentâneo da aplicação da vacina de Oxford.
Paulo, veja só. Estão me ouvindo? Está Sim, tranquilo? sim. Certo. Não, eu costumo dizer, até recentemente fiz uma live aí com a nossa pesquisadora e cientista, Margarete Dalcomo, e eu coloquei para ela, Margarete, eu estou sentindo que nós estamos entrando em mais uma geopolítica no mundo, né? O mundo vive na sua história geopolíticas, né? Se você for as grandes disputas do Império Romano, as grandes disputas que aconteceram nos descobrimentos marítimos, né, a briga né, as brigas europeias, né, nessas disputas de território, de valores, só a Europa e no século XX foram 2 guerras mundiais. Eu diria que a geopolítica do petróleo é o grande exemplo que a gente teve mais recente, aí, dos anos 70 para cá, de disputas internacionais importantes envolvendo o petróleo. Isso ainda é algo muito presente. E agora, infelizmente, nós estamos entrando nessa disputa da geopolítica da vacina. Não que eu não queira aqui dizer que você não tenha que estar estudando, nós mesmos na Fiocruz aqui do Ceará, nós estamos construindo uma coorte dos profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde que queiram se vinculando aos seus hospitais, às suas secretarias municipais, às suas policlínicas, nós estamos estudando o que a gente chama de acompanhamento de inquérito pós-vacinal, tá certo? Para que a gente possa acompanhar o que a gente chama de fase 4. Essa fase que nós estamos vivendo no mundo inteiro, de todas as vacinas, é o que a gente chama de fase 4. O que é a fase 4 da vacina? É quando ela é aplicada em escala de milhões. Então, nós tivemos todas as vacinas, tem o que a gente chama de estudos pré-clínicos, quando você testa a vacina em animais. Isso é muito importante para você saber se realmente a vacina vai produzir imunidade. Depois tem a fase que a gente chama de a fase 1, que você estuda a vacina em humanos sadios, e aí você vai ver a toxicidade, a segurança, a disponibilidade daquela vacina no sangue das pessoas, que é o que a gente chama de biodisponibilidade, como é que ela é processada nos rins, como é que ela é processada no fígado, como é que se ela produz alguma toxicidade, algum órgão nobre do organismo. Então, isso é muito importante na fase 1, né? Isso vale para todas as drogas. O que aconteceu com as vacinas é que, também pela emergência, a fase 2 e 3, elas foram quase conjuntas, porque aí você faz o que a gente chama de um duplo cego, ou seja, um grupo de pessoas recebe a vacina, outro recebe o placebo, e depois você analisa como é que aconteceu o contágio dessas pessoas, quem foi internada, quem não foi, se houve alguns casos, inclusive, que ocorreram de óbito de pessoas nessas fases. Você interrompe a vacina para você analisar se tem nexo causal entre aquele óbito e a vacina. O que aconteceu, inclusive, foi que não se encontrou nexo causal em relação a isso. Agora, nós estamos no que a gente chama de fase 4. Qual é a fase 4? É aquela fase que a vacina já foi aprovada pelas agências de regulação, a vacina já está sendo aplicada na sociedade na escala de milhões. E aí, faz parte de toda e qualquer vacina acompanhar isso. E, principalmente dessas vacinas, nós não sabemos aí por quanto tempo dura a imunidade produzida por essas vacinas. Então, essa fase 4 ela é extremamente importante para que a gente possa estudar a fase 4. E alguns eventos podem acontecer, tá? Então, algumas doenças trombolíticas, como estão sendo alegadas, que estão sendo estudadas. A gente já viu que parte do CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, não faz relação causal, a própria Organização Mundial da Saúde. Agora, você tem uma disputa, eu não quero dizer que é só isso, não estou querendo simplificar, mas tem uma disputa, né, da questão das vacinas. Aqui no Brasil, nós vivenciamos isso quando o governo brasileiro não queria comprar vacina chinesa, e inclusive alguns até chegaram a dizer, e propagar, e fazer campanha contra que a vacina chinesa tinha o vírus do comunismo. Isso termina criando uma onda negativa. O próprio presidente da República chegou a desautorizar o ministro da Saúde, que tinha feito uma parceria com o governo de São Paulo sobre a Coronavac e desautorizou. Hoje está sendo desnudados aí documentos
da pressão do governo americano sobre o governo brasileiro para não adquirir a vacina Sputnik V. E tem uma disputa na Europa, isso é visível, pela saída do Reino Unido do euro, da Comunidade Europeia. E isso, inclusive, pelo fato da vacina da AstraZeneca ser uma vacina inglesa, tem essa disputa aí com a Comunidade Europeia, e também pelo fato da maior parte desses países já terem adquirido vacina, inclusive com sobra. O Canadá já tem vacina de sobra, o Reino Unido já tem vacina de sobra, os Estados Unidos já tem vacina de sobra, ou seja, são países que, pelo seu poder aquisitivo, pela sua capacidade de mobilizar recursos públicos e também por ter já muito cedo ter negociado com todas as empresas que estavam produzindo vacina, já estão garantindo uma boa cobertura vacinal e adquirindo. Eu entendo que qualquer questão que envolve efeito, ou seja, situação adversa produzida por uma vacina em fase 4, tem que ser devidamente investigado. Mas eu acho que a gente também, nesse momento, infelizmente, estamos vivendo também essa geopolítica da vacina, e que isso é uma coisa que é uma preocupação que a gente tem que ter e levar em consideração. Eu diria o seguinte, a toda a população brasileira, toda a população cearense que se vacinou na primeira dose com vacina da AstraZeneca, receba a segunda dose. Receba a segunda dose. Nós estamos falando de milhões e de 2 casos que ainda estão sendo investigados e que não tem ainda nenhuma comprovação de nexo causal entre a vacina e essas doenças trombolítica, porque, entenda, todos nós que vamos receber a vacina, primeira dose, segunda dose, vamos ter problema de câncer, vamos ter problema de infarto, vamos ter problema de acidente vascular cerebral, vamos ter sentido que as outras doenças também vão estar acontecendo, porque isso faz parte do processo natural das pessoas. Agora, não dá para você, em todo caso, fazer nexo causal e já criar, de certa forma, uma situação de restrição da vacina. Pelo contrário, no Brasil, nós precisamos vacinar, porque a situação é muito crítica, nós ainda não chegamos no pico dessa mortalidade, dessa segunda onda no Brasil, infelizmente, já estamos entrando para a história como sendo o pior país para o enfrentamento da pandemia e hoje já somos o epicentro da pandemia. E me preocupa muito, já em plena pandemia, estarmos indo para o 4º ministro da Saúde. Dorigo, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, realmente foi muito esclarecedor tudo isso aí que você disse, né? Para a gente realmente ter consciência, né? Eu lhe perguntei exatamente porque acaba se criando um pânico, né? Eu não quero essa vacina e tal, porque lá no Reino Unido tá assim, mas enfim, tudo esclarecido, a gente tem consciência aí da eficácia da vacina. E quando é que a gente pode comemorar, né, a chegada, né, não é nem a chegada, né, a fabricação, a distribuição da vacina aqui no Brasil, fabricada pela Fiocruz? Veja só, Daniel, a gente tem um cronograma, tivemos o atraso desse cronograma agora em março, em função disso que eu lhe falei, teve uma máquina que a gente adquiriu para a linha de produção da vacina. Essa máquina tem um problema, mas já houve a calibragem, é um processo de calibragem muito delicado, tudo isso tem que ser validado pela Anvisa, a Anvisa tem que certificar cada lote desse que sai, isso é muito importante, e eu diria para você que agora estamos entrando em céu de brigadeiro, estamos entrando em cruzeiro, e com certeza o cronograma começa a ser, digamos, seguido. Vamos entregar já um conjunto de milhões de algumas doses agora, já em março, e a partir de abril a gente começa aí com 20 milhões. Há uma perspectiva de abril a gente entregar até 30 milhões, ou seja, é possível que a gente vá para a escala de 1 milhão de doses por dia. Isso é o que a gente quer, isso é o que a gente deseja, e o esforço que está sendo feito pela nossa estrutura de Biomanguinhos para que a gente possa antecipar a produção do IFA no Brasil, tá certo? Eu não gosto de antecipar, digamos assim, data, porque se eu disser aqui qualquer data, Daniel já vai anotar, o Paulo já vai anotar, e quando for daqui, antes da data chegar, já vão me cobrar. Então, sim, ó, quando chegar a data, eu já estou assim, ó. Já está cobrando, a Daniela e o Paulo já estão anotando. Eu não vou dar a data, mas certo. Eu vou dizer que está sendo feito um esforço muito grande para que a gente possa antecipar
né, a produção. Só para você, tinha aí uma ideia de 100 dias, mas aí o esforço nosso é que esses 100 dias sejam antecipados o mais rápido possível, para que a gente já possa ter a produção do IFA aqui. Aí, produzindo o IFA aqui, aí a gente, sem dúvida nenhuma, passa a ter autonomia sobre a tecnologia da vacina, que é fundamental para a continuidade do enfrentamento dessa pandemia. Ok, Odorico, muito obrigada, tá? Pelas boas notícias, pelas explicações. Até a próxima. Eu que agradeço, Daniele, Paulo, um grande prazer, um grande abraço. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho de vocês à frente aí da TV Otimista. Muito obrigada. Boa tarde, Odorico. Vamos aos destaques do nosso portal Otimista com Glauber Sobral. Oi, Glauber. Olá, boa tarde, Paulo, boa tarde, Daniele, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Panorama Tarde. Minha participação no programa começa destacando que França investiga nova variante que escapa a teste PCR. Uma nova variante do novo coronavírus preocupa as autoridades francesas. A nova estirpe, detectada em um hospital francês, não foi identificada por meio dos testes PCR, mas apenas com testes sorológicos e coleta de matéria biológica. Especialistas investigam se a variante é mais infecciosa ou mortal. A nova variante foi detectada em meio a um foco de infecção. Entre 79 doentes, 8 tinham sintomas de Covid-19, incluindo infecções pulmonares graves. No entanto, os testes desses 8 pacientes apresentavam sucessivamente resultados negativos. Nesses casos, só foi possível confirmar que se tratava de Covid-19 por meio da realização de testes sorológicos e coleta de matéria biológica nos pulmões, que é uma intervenção mais demorada e invasiva do procedimento. Os cientistas do Instituto Pasteur procuram saber agora se a variante com 9 mutações genéticas resiste à vacinação ou se apresenta caráter mais infeccioso e mortal. Mudando de assunto, Polícia Federal abre inquérito para apurar negócios de Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente. A investigação mira uma empresa do filho mais novo do clã Bolsonaro e sua atuação junto ao governo federal. A revista Veja mostrou em novembro do ano passado que Jair Renan deu início à sua vida de empresário, atuando para conseguir uma audiência em um ministério para tratar de interesses comerciais de um de seus patrocinadores. O filho de Bolsonaro e o sócio ganharam um carro elétrico do grupo empresarial um mês antes de intermediar a reunião, de acordo com a reportagem. Em dezembro de 2020, a Folha de São Paulo também mostrou que a festa de inauguração da empresa de Jair Renan foi realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal. O Ministério Público Federal abriu um procedimento preliminar para levantar mais informações sobre o caso, após denúncias de parlamentares da oposição. Mudando de assunto, Covid-19 lockdown, Fortaleza reduz até 60% do fluxo veicular durante o fim de semana. É o que diz o balanço da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC. O índice foi registrado no último domingo 14 de março, em virtude do lockdown que está vigente na capital desde o dia 5 de março. No sábado, segundo a AMC, teve uma redução de fluxo menor, com queda de 41,2%. Os números são comparados ao período antes da pandemia e os dados foram obtidos por meio de equipamentos de fiscalização eletrônica. É isso. Para mais informações e detalhes sobre essa pesquisa lá no nosso portal, otimista.com.br. É com vocês no estúdio. Eita, olha só, o viralizou de hoje. Ô, desespero, tadinha. E aí, ó, nada mais do que nada menos o astro do basquete mundial, LeBron James, do Los Angeles Lakers. Uma grande estrela foi lá, ó. Passou a preocupação dela. Passou a preocupação. Eu acho que ela pensou em perder o emprego, em ter que pagar o prejuízo. Tadinha. Olha aí. Desesperada. E aí, de repente, ele estava no meio da jogada, né, Paulo? Quem é que vai levar? E ela tá de costas, não sabe quem é. Aí, ó. Meu Deus, o LeBron James me levantou. A males que vem pro bem. Talvez ela nunca chegou nem perto dele, né? Olha aí que legal, né? E ela contando a história aí no futuro, Dani. Pois não é? E muito legal, né, ele ter tido essa ação, porque ele estava no meio do jogo, né? Tava jogando, parou para ajudar, né? Solidariedade foi muito bacana aí da parte dele. Por isso que ele é um ídolo. É verdade. Por isso Arrasou. Que ele é um ídolo. Palmas para eles aí. Muito obrigado pela sua companhia nessa tarde de terça-feira.
A gente volta amanhã ao meio-dia, hein? A gente espera. Tchau, tchau.